Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a nova geração de switches Unify que a Ubiquiti lançou aí recentemente nos Estados Unidos e que já está em processo de homologação no Brasil na data de gravação desse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado no dia 27 de janeiro de 2020, tá? Então a gente imagina aí, a gente prevê que no segundo, terceiro trimestres aí de 2020 a gente já vai ter esses equipamentos homologados para comercialização no Brasil. Bom, vou falar um pouco então do que mudou da primeira geração para a segunda geração de switches. Vai ser um vídeo rápido, não muito extenso, né? A Ubiquiti já é bastante tradicional em Wi-Fi corporativo, né? A Ubiquiti hoje está posicionada entre um dos 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta e ela já é muito conhecida por causa dos access points Unify, né, os famosos discos brancos. O que às vezes as pessoas não sabem é que a Ubiquiti também tem no seu portfólio Unify uma série de switches de acesso que casam perfeitamente com os switches Unify, porque você consegue fazer a gerência centralizada através do software da nossa controladora, que é totalmente gratuito, sem nenhum custo de licença. Você consegue fazer a gerência integrada de todos os seus APs Wi-Fi da sua infraestrutura wireless e também dos seus switches da sua infraestrutura cabeada a partir da mesma interface. Então isso facilita demais o seu projeto se você tem lá dezenas de switches, centenas de APs, enfim, qualquer que seja a quantidade, ok? Então a Ubiquiti já tem aí a primeira geração de switches Unify e recentemente ela lançou essa segunda geração. O que aconteceu? O que tem de diferente dos equipamentos dessa segunda geração? Eu vou fazer o apanhado geral aqui primeiro, usando a página do produto, daí eu vou mostrar especificamente quais são os produtos dessa segunda geração. Bom, primeiro ponto aqui para chamar atenção, ó, os switches de segunda geração, eles foram aí redesenhados, reprojetados do zero. A Ubiquiti refez todo o projeto do produto para conseguir entregar mais tecnologia, mais recursos para vocês. Então vamos ver algumas características que mudaram. A primeira característica é que nesse redesign do produto, ele agora ele oferece, ele gera menos ruído no ambiente, né? Por que ele gera menos ruído? Porque ele esquenta menos. O produto tem aqui essas aberturas vazadas na sua parte frontal e também na parte traseira, que funcionam como escape. Então, o fluxo de ar ele passa pelo switch e sai, e dessa maneira o equipamento fica menos quente, você tem uma melhor dissipação de calor, e por conta disso, os coolers, né, que são do sistema de refrigeração ativa do switch, eles precisam trabalhar menos, logo, com os coolers trabalhando menos, a gente tem como resultado menos ruído, né? Então aqui a gente tem um comparativo, ó, um gráfico que mostra o ruído gerado pelos switches de primeira geração em cinza e o ruído gerado pelos switches de segunda geração em azul. Então a gente vê aqui, ó, que em condições de igualdade de temperatura e de uso de PoE, a gente pode ter aí, ó, 3,6 vezes menos ruído, 4,2 vezes menos ruído, 1,9, depende da temperatura ambiental, do ambiente, e também da carga de uso do PoE, porque usar PoE acaba gerando mais calor naturalmente, tá? Então essa é uma primeira característica. O produto foi redesenhado para esquentar menos, né? Em termos de recursos, agora essa nova geração de suítes, ela tem suporte a novos recursos. O que mais chama atenção no primeiro momento é o PoE++, que é o padrão 802.3 BT, que permite alimentar aqueles dispositivos que precisam mais do que 30 watts até 60 watts por porta. Por exemplo, alguns access points Wi-Fi de segunda geração, na Wave 2, no portfólio Unify são terceira geração, particularmente do portfólio Unify, o APXG, que precisa ser alimentado através de PoE++, porque ele consome mais que 30 watts, e ele, para poder funcionar todo o seu sistema com 4 rádios, 12 antenas, ele acaba precisando aí de mais energia do que os APs convencionais, tá? O switch, ele também suporta o PoE tradicional, 802.3AF, para alimentar até 15.4 watts, também o PoE+, que é o 802.3 AT, para alimentar até 30 watts, ok? Eles têm SFP e ou SFP+, já vou falar dos modelos específicos, e nas próximas versões de software da controladora e de firmware dos switches do modelo Pro, já vou falar quais são os modelos Pro, os switches vão ter suporte, além de Layer 2, também ao Layer 3,
para que vocês possam configurar roteamento inter-VLAN direto no seu switch, né, onde você recebe os demais uplinks dos seus switches de acesso da sua rede, por exemplo. Então você consegue isolar o roteamento em duas camadas, uma na borda roteamento externo e internamente o seu roteamento inter-VLAN você consegue fazer no próprio switch sem que seja necessário você ter um roteador. Então futuramente a gente vai ter aí a possibilidade de configurar um servidor DHCP nos switches modelo Pro e também o roteamento inter-VLAN. Então os switches dos modelos Pro vão suportar Layer 2 e também Layer 3. Uma outra característica muito atrativa dos modelos Pro é que agora os switches Unify vão ter vão suportar um sistema de redundância de energia. Né? E esse sistema de redundância de energia não vai ser através de duas fontes hot swap na carcaça. O sistema de redundância funciona através de um módulo do portfólio Unify, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ó, no topo do rack, que é o USP-RPS. O USP quer dizer Unify Smart Power, o RPS é o Redundant Power System. Né? Então esse módulo USP-RPS, ele tem na parte traseira dele 6 interfaces para conexão desses cabos, que é o cabo USP, Unify Smart Power. Então você pode ligar nesse módulo USP aqui até 6 switches Unify que tenham a interface Smart Power, e se eventualmente ocorreu uma queda de energia aqui na AC, por exemplo, alimentação AC, o switch vai continuar a sua operação através da alimentação DC das baterias internas desse módulo de energia. Então cada módulo USP vai poder aí alimentar de maneira redundante até 6 switches Unify no caso de queda de energia. Isso é uma característica bastante interessante, tá? Outra característica é que todos os switches de segunda geração, então esses novos switches, têm um touchscreen aqui, né, uma tela, um mini display com informações de gerência para rápido monitoramento. Então esse mini display aqui LCM, ele é touch, então você pode pressionar esse display e ver informações do sistema, mensagens de erro, avisos, estatísticas das interfaces, a potência PoE, throughput, enfim, você sem precisar olhar lá para a interface do software Unify, você consegue ter rápido monitoramento através desses displays aqui que tem no switch, ok? A comparação dos modelos, eu vou usar essa tabela aqui com vocês, deixa eu abrir a tabela aqui, ó, pronto. Eu acho que fica mais fácil. Então, essa segunda geração de switches Unify, a gente vai ter basicamente 4 modelos de switches nesse primeiro momento. Quais são esses 4 modelos? São switches de 16 portas, de 24, tem 2 modelos de 24 portas, e de 48. Então tem um de 16, 2 de 24 portas e um de 48 portas. Repare que todos esses switches são switches de rack, ou seja, largura de 19 polegadas e altura de 1U. Então eles vão ocupar 1U no rack, todos eles são switches de rack. Algumas mudanças que a gente teve em termos de carcaça, o corpo dos switches, ele não mais tem a braçadeira embutida. Então a braçadeira é uma peça que você monta à parte para simplificar se eventualmente você quiser colocar o switch numa mesa, né, embora eles sejam feitos aí para rack, tá? Então esses são os 4 modelos. Esses 4 modelos de switches Unify de segunda geração, todos eles são PoE. Não existe nenhum switch que não tem nenhuma interface PoE nesse primeiro momento. Então todos eles são PoE. Por quê? Hoje, se a gente olhar para a maioria das demandas que a gente tem, praticamente todas as redes hoje, elas têm uma abordagem híbrida em que você precisa de switches com portas PoE e não PoE, porque hoje a rede Wi-Fi é predominante como rede de acesso. Então a gente sempre vai ter APs Wi-Fi e a gente vai precisar alimentar esses APs. Então, esses 2 primeiros switches de entrada, que aí eu chamo de não Pro, né, que eles não têm o nome Pro no código do produto, são então switches de entrada, então eles acabam tendo um custo mais acessível, são switches mais baratos, mas eles não suportam PoE em todas as portas, né? Se a gente pegar aqui o modelo de 16 portas, o modelo não Pro de 16 portas, ele suporta PoE nas portas de 1 a 8. Ele não suporta PoE nas demais portas. Então nas portas aí de 9 a 16 a gente não vai ter o suporte a PoE no switch de 16 portas, ok? Da mesma forma, se a gente pegar o switch de 24 portas, das 24 portas, as 16 primeiras portas suportam PoE nos padrões AF e AT. Tá? As demais portas, de 17 a 24, não suportam PoE, são portas convencionais não PoE, e os switches de entrada, eles não suportam PoE++,
que é o padrão 802.3BT, para alimentar mais que 30 watts por porta, justamente porque são modelos de entrada, tá? Uma característica importante aqui, todos os switches, as portas são 10/100.000, então todos 1 GB, ok? Qualquer modelo, todas as portas são 1 GB. Uma outra diferença dos switches não Pro, os dois de entrada, para os modelos Pro, é que os de entrada não têm interfaces SFP de 10 GB. As interfaces SFP são de 1 GB. Então são SFP e não SFP+. Então todos os 4 switches têm interfaces SFP, mas os não Pro só têm SFP de 1 GB, não SFP+, de 10 GB, que é o que a gente vê aqui. Então se você precisar de uplinks de 10 GB, você necessariamente tem que usar os modelos Pro. O de 24 portas tem 2 interfaces SFP+ de 10 GB e o de 48 tem 4 interfaces SFP+ de 4 GB, de 10 GB, ok? 4 interfaces SFP+ de 10 GB, ok? Então, a gente vai ter nos modelos Pro SFP+ de 10 GB e não só de 1 GB, como acontece nos modelos não Pro. O que mais que a gente tem aqui de características? Bom, os modelos Pro, todos eles têm PoE em todas as portas. Todas as portas dos switches Pro são PoE, com um detalhe. Nem todas são PoE++, né? Todas as portas vão suportar o PoE nos padrões AF e AT, que é o que a gente tem na maioria dos cenários, que é até 15.4 e 30 watts respectivamente. Então todas as 24 portas do switch Pro de 24 portas vão suportar PoE e PoE+, e todas as 48 portas do modelo Pro de 48 portas vão suportar PoE e PoE+, tá? Que são os padrões 802.3 AF e AT. O suporte a PoE++, que é o padrão 802.3BT, para alimentar mais do que 30 watts por porta, só vai existir em 8 portas. No modelo de 24 portas, nas portas de 17 a 24, e no modelo Pro de 48 portas, nas portas de 41 a 48. Então esse é um detalhe importante para ficar atento, né? É natural que seja assim, porque a demanda por dispositivos PoE++ no ambiente certamente vai ser muito menor do que dispositivos PoE e PoE+, né? Mas esses dispositivos existem, e principalmente em Wi-Fi com os novos APs para ambientes de ultra densidade que precisam de mais energia. Uma outra característica importante é que a Ubiquiti fez algo que ela já vinha aí sinalizando há anos na nossa comunidade global, que foi acabar com o suporte ao PoE passivo de 24 volts, né? E tem várias razões para isso ter acontecido. Primeiro que os switches Unify eles são voltados para o mercado corporativo, mercado de TI, de tecnologia de informação, e PoE passivo nunca foi bem visto nesse mercado de TI. O mercado de TI ele gosta de tecnologias que sejam aderentes aos padrões da indústria. E os PoE padrões da indústria são os padrões AF, AT e BT. PoE passivo nunca foi um padrão da indústria. Por ele não ser um padrão da indústria, não existe negociação do dispositivo que vai ser alimentado pela porta PoE do switch. Então, quando você liga o dispositivo numa porta PoE que está com o PoE passivo de 24 volts habilitado, existe risco de queima do dispositivo, porque o switch vai mandar energia elétrica independente de negociação, e se você conectar um dispositivo que não suporta PoE, ele vai ser queimado esse dispositivo, né? Você vai ter um sinistro do seu ativo na sua infraestrutura de TI, ok? Então, acabou aí o suporte ao PoE passivo, o que definitivamente não é um problema nos projetos de TI e vai de encontro com o movimento da Ubiquiti, né, que recentemente aí anunciou o fim de vida dos APs legados de 2011, que eram alimentados a partir de PoE passivo 24 volts. Então, em março de 2021 não vai mais existir suporte nas novas versões de controladores para os APs legados. Então esses novos switches já estão alinhados aí com esse movimento da Ubiquiti trabalhar na linha na solução Unify, trabalhar com padrões da indústria e não com esses recursos que não são padrões, ok? Uma outra característica importante para ficar atento é o budget PoE, ou a potência máxima de PoE que o switch pode alimentar em todas as suas portas, né? Não é porque você tem lá 24 portas PoE que necessariamente você vai poder alimentar 24 dispositivos dependendo do consumo deles. Então vocês têm que fazer essas contas, quais são os dispositivos PoE que vocês pretendem ligar nas portas do switch para ver se o total de consumo de potência desses dispositivos somados não ultrapassa o budget PoE do switch. Então o modelo 16 de entrada, ele tem um budget PoE, uma potência máxima de PoE na somatória das suas portas de 60 watts.
O de 24 portas é 120 watts, o limite da potência PoE, e os modelos Pro têm um limite muito acima disso, né, justamente porque são modelos para ambientes maiores, de 450 watts no de 24 portas modelo Pro e 660 watts no de 48 portas modelo Pro. Tá? Todos eles continuam suportando todos os recursos que a gente já tinha nos switches de primeira geração, VLANs, STP e RSTP automaticamente habilitado em todas as portas, não precisa habilitar STP para inibir loop na rede, todos eles suportam LACP para fazer agregação de link, para você poder fazer um uplink com outro switch, um outro roteador ou outros equipamentos, através da agregação de múltiplas interfaces físicas numa única interface lógica de mais velocidade, todos eles suportam espelhamento de porta e uma série de outros recursos, particularmente os modelos Pro, o SW Pro 24 PoE e o SW Pro 48 PoE, eles em versões futuras de software e de firmware, né, eles vão suportar aí roteamento inter-VLAN, também vão ter funções de Layer 3 configuráveis através da interface gráfica do software Unify. Na data de gravação desse vídeo ainda não existe suporte, mas vai existir esse suporte futuramente. Lembrando, esse vídeo está sendo gravado no dia 27 de janeiro de 2020, ok? Outra característica interessante, então eu já comentei, a Ubiquiti então colocou aí suporte à alimentação redundante de energia nos switches de segunda geração. Esse suporte à alimentação redundante só existe nos modelos Pro, que são para aqueles ambientes mais críticos, naqueles ambientes que tem uma demanda maior. Então os switches Pro, na parte traseira deles, eles têm uma interface para conexão de um cabo UPS, que é o Unify Power, o Smart Power SP, né, que é o Unify Smart Power. Então a parte traseira dos switches Pro tem a interface para conexão de um cabo Smart Power até o nosso módulo Smart Power RPS, que alimenta até 6 switches, que eu já comentei anteriormente com vocês, ok? Então esses são os novos switches que a gente tem aí no portfólio Unify, a segunda geração de switches Unify, que devem estar disponíveis aí no Brasil a partir do segundo, no máximo aí terceiro trimestre de 2020, ok? Então o vídeo era esse, um abraço, tchau, tchau.